10. Apresentação: Lucas Acosta. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, está começando mais um episódio do Camisa 10. Mais um programa de esportes aqui da Rádio Web UFN que traz entrevistas com referências do esporte para vocês. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos craques, Alan Carrion, nosso mais novo jornalista, parabéns, Alan, e Clenilson Oliveira. Eu sou o Lucas Acosta e quem está comigo hoje é Felipe Perosa. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos que horário o ouvinte está nos vendo. O ouvinte telespectador agora, né? Bom, Felipe, hoje é uma entrevista muito mais que especial, né? Uma conexão internacional, como a gente estava falando agora há pouco. De Santa Maria, Madrid. Santa Maria, Madrid, um calor de 37 graus, como informa nosso entrevistado hoje em Madrid. Mas Lucas Bergamini, número 29 de pádel do mundo. Um prazer te receber aqui no Camisa 10. E aí, pessoal, aqui boa tarde, para quem estiver ouvindo, bom dia, boa noite. É isso aí, estamos aí, vamos bater um papo, tirar as dúvidas, se conhecer melhor, conhecer um pouquinho melhor o pádel, um esporte que sempre veio crescendo muito e esses últimos anos pegou um salto ainda maior, sobretudo aqui na Europa, por exemplo, no pádel profissional, tem crescido muito e acho que o pessoal tem bastante dúvida de tanto quem conhece e quem não conhece o esporte. Verdade, mano. Vamos tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Bom, Lucas, para começar a entrevista, a gente vai fazer para ti uma pergunta que a gente tem feito para todos os nossos entrevistados, que é como o esporte entrou na tua vida. Certo, quando eu nasci, meu irmão já jogava, então ele foi encarregado, por assim dizer, de Seu irmão é de me quem? inserir. Desculpa. Isso, meu irmão Juliano Bergamini é uma referência no esporte aí no Brasil, no pádel. Quando eu nasci, ele já era jogador profissional, então eu acabei seguindo os passos dele um pouco. E ele foi meu treinador e meu preparador até eu vir para a Espanha em 2017. Então, ele foi a minha principal influência, além de meu treinador, e o esporte esteve e está inserido na família, né? Porque meu irmão hoje, ele ainda é jogador profissional, mas o trabalho dele real é gerir clubes de pádel, né? Além dele dar aulas, ele gere clubes de pádel e eu já segui a carreira de ser jogador só profissional, de só jogar. Mas, então quer dizer que desde 97 o pádel está inserido na minha família. E Lucas, quando é que tu percebeu, cara, que era isso que tu queria pra tua vida? Tu começa a jogar desde cedo, como tu falou com teu irmão, mas quando é que tu percebe que existe a qualidade no teu jogo e que tu pensa assim, eu quero ser jogador profissional de pádel? Cara, a minha família em si, ela sempre foi muito do esporte, ela sempre incentivou a gente. Eu tenho mais uma irmã, tá, que se chama Tatiane, que mora aqui na Espanha, com 2 sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho, e eles sempre nos incentivaram a praticar esportes, né, e eu também vou repassar isso nas futuras gerações, porque para mim o esporte é magnífico, acho que é uma das melhores coisas que existe, então, tanto eu quanto meus irmãos sempre praticamos muitos esportes. Falando de mim, eu comecei a treinar pádel, por exemplo, com 5 anos, e ao mesmo tempo eu jogava futsal, joguei 8 anos de futsal, era um esporte que eu gostava muito, 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 e depois, fiz luta, fiz natação, fiz vôlei, fiz um monte de coisa, cara, fiz taekwondo, hapkido, nadei, teve uma época na minha vida que eu tinha esporte todos os dias na semana. Todos os dias de manhã eu estudava de tarde e eu fazia todo dia de manhã eu fazia um esporte diferente e o pádel sempre teve inserido, né? Eu entrava em um esporte, saía do outro, mas no pádel eu sempre continuava. Em 2009 eu fui convocado. Em 2006 eu fui campeão pan-americano. 2006, 2005, 2006, 2006 eu acho. 2006 eu fui campeão pan-americano. Em 2009 eu fui convocado para participar da seleção de menores do Brasil. Foi aí que eu comecei a minha trajetória na seleção brasileira. E eu vim para Espanha, em Sevilha, e, eu vi o pádel aqui, vi como é que era a Europa, fiquei louco. Aí voltei pro Brasil, jogava tênis, na época eu jogava tênis na Sojipa. Eu tinha recebido um convite para treinar na Sojipa, e te aceito. E, voltei pro Brasil e falei, quero jogar pádel lá, o esporte é uma loucura, os clubes são uma loucura, cidade muito louca, muito legal. Daí decidi levar um pouquinho mais a sério.
A primeira vez que tu foi pra Espanha, então, foi só pra visitar, né? Não, foi 2009 para jogar o Mundial. Jogar o Mundial. E daí depois Isso, tu foi morar na Espanha. Foi isso em bem que mais pra ano, mais frente ou daí, menos? Eu lembro 2017. foi com o Campanogara? Campanholo. Campanholo. Campanogara, Acompanhou. nosso parceiro Campanogara é nosso parceiro de Atlética aqui. Mas, Lucas, eu Não, vi foi com o Lucas. no teu Instagram ali que tem, acho que uma publicação de 2015 com o Lucas Campanholo que ali tu avisa que vai jogar alguns torneios na Espanha, né? Então ali Isso, foi os primeiros torneios que tu jogou ali e aí depois tu claro. decidiu morar na Espanha. A nível profissional, o Lucas já tinha vindo, acho que em 2014, e aí ele tinha que ir em 2015 de novo e me convidou para vir para a gente jogar uns torneios. E aí a gente veio, foi minha primeira experiência de pádel profissional na Espanha. Daí depois a gente acabou voltando, e aí depois 2017. Beleza. Lucas, como é que agora sim, tu falou que tu achou tudo muito louco, né? Essa foi a tua expressão. Mas como é que foi essa tua percepção de, tipo, tu sair do Brasil, que é um esporte que o pádel no Brasil ainda é um esporte muito pequeno, dá para se dizer assim, né? Agora vem crescendo, como tu falou, e tu chega num país onde eu já vi várias pessoas falando que é o segundo esporte mais praticado do país, né? Só depois do futebol. Então, como é que foi Aham. esse impacto de sair do Brasil com um pádel de um tamanho e de chegar na Espanha com um esporte de um tamanho muito diferente? Quando eu vim em 2015, depois eu acabei vindo para Espanha também em 2011 e 2014 também, mas a gente só vinha para o Mundial, então eu não conhecia para conhecia porque os profissionais jogavam, mas não conhecia o circuito, né, que muda um pouquinho, né? Mas 2015 eu já tive um baque grande em termos de nível, porque aqui é muito forte, né, cara? Sei lá, não sei, que nem uma pessoa ir pro Brasil e ver que tem futebol em todo lado, o cara vem pra cá e vê que tem pádel Uhum, por tudo, Sim. entendeu? Então é uma coisa que o cara não tá habituado. E isso se reflete, obviamente, no profissionalismo do esporte, né? Então, quando eu cheguei, o volume de jogadores que tinha aqui era muito impressionante. Isso eu tô falando de quando eu cheguei em 2015, né? Por exemplo. Em 2017 piorou ou melhorou, depende do ponto de vista, entendeu? Porque se tornou mais profissional, tinha mais jogadores ainda, entendeu? Então, quando o cara chega aqui, o volume de jogadores profissionais no torneio, ele é muito grande, e o nível desses jogadores também. O que acontece muito quando tu vem de um país que o esporte profissional, sobretudo, não é tão desenvolvido, porque o pádel amador, ele é muito forte no Brasil, e agora mesmo se encontra num pico muito alto. A gente tem muitos amadores jogando, muitos jogadores novos, iniciantes e tal, mas o pádel profissional, não. Então, nesse momento, os torneios, quando tu joga profissional, tu joga mais ou menos contra todo mundo sempre, entendeu? E aqui, quando a gente chegou, pô, eram 110 duplas, a gente entrou, 105 a gente entrou de sorte. Eu nem me lembro se nos deram um wildcard, uhum. ou se a gente conseguiu, a gente tinha 7 pontos, tipo, era pra gente ter ficado de fora no nosso primeiro torneio. E em 2015 a gente entrou porque o Lucas tinha pontos já. Em 2017 a gente acabou entrando porque a gente tinha 7 pontos. Nem lembro como é que foi que a gente entrou. Se foi por convidado, por aceitarem a gente, ou porque a gente realmente conseguiu entrar. Mas, pô, o cara entra, são 110 duplas, todo mundo mega profissional, todo mundo que compete, sei lá, cara, tipo assim, 50 vezes por ano. Enquanto no Brasil, um calendário profissional agora, por exemplo, que melhorou, eu não sei quantas etapas tinha, 10, 15, por 20 etapas, entendeu? Então, essa foi a principal diferença. O volume de jogadores bons jogando assusta um pouco, né? É Com certeza. muita diferença, né? E sem contar o número de academias, de treino, de crianças jogando, de jogadores que não estavam inscritos no torneio, que jogam muito bem também. Então, o cara Essas vê foram o as pádel por tudo aqui, né? E essas foram as principais dificuldades que tu encontrou? E como é que foi, tipo, a tua Cara, adaptação até a cultura, que é muito Cara, eu diferente? vou falar sobre 2017, tá? Uhum. Tipo assim, vou comentar pra vocês. Em 2015 a gente veio, eu joguei e depois eu voltei pro Brasil e a gente não foi bem aqui. Eu não fui bem, não tinha nível pra jogar aqui ainda, então eu acabei optando por ficar no Brasil em 2016 e não sabia quando eu queria vir pra Espanha. Não tinha planos. Joguei com meu irmão 2016 inteiro. A gente terminou dupla 2 do Brasil, a gente perdia normalmente as finais contra o Júlio e o Campa.
que é o Giulianotti, Uhum. e o Campa. E em 2017 a gente jogou um torneio, a gente ganhou esse torneio e o Lucas me fez um convite porque o parceiro que ele ia jogar aqui tinha sofrido um imprevisto e não ia poder jogar. E aí ele precisava de um parceiro. E então ele me chamou para vir. Aí que eu vim em 2017 com a ideia de jogar só uns torneios, ficar 2, 3 meses para quebrar esse galho com ele. E depois a ideia era voltar, né? E aí quando eu cheguei, acabei indo bem nos torneios e acabei ficando, cara. Foi difícil, cara, porque a gente morava num apartamento lá, todo mundo junto, uns 6. Eu dormia no chão lá, que o Lucas tinha me conseguido no quarto dele, me fez a Uhum. boa. E, cara, financeiramente era muito difícil, né? Porque a minha família é uma família que financeiramente não tem problemas, mas também não é uma família que a gente não é uma família rica. Então, nesse momento era difícil financeiramente. Eu não queria estar pedindo dinheiro para os meus pais, por exemplo. E o euro, você sabe que é caro. Bem caro. Então eu consegui um contrato mais ou menos que me livrava um pouco dos meus gastos e comecei a correr atrás, cara. Comecei a ganhar jogos e ganhando vários jogos, entrando no quadro, eu ganhava um pouco de dinheiro e fui safando, cara. E o problema real desse ano para mim, por exemplo, foi quando na metade do ano eu me mudei, fui morar com um amigo meu e quando as coisas não iam bem, né, cara? Porque pô, quando as coisas não vão bem é complicado, porque o cara dá crise existencial no cara, entendeu? Pô, tô aqui, pô, tô passando um pouco de trabalho, eu tenho que treinar muito, tenho que sofrer pra caceta nos treinos, tenho que treinar físico todo dia, tenho que ir nos torneios e chegar lá e perder contra gente que eu não conheço ou ganhar, e é muito difícil ganhar jogo aqui, sabe? É muito difícil quando tu tá na pré-prévia, por exemplo, que é do torneio desse grande, né? Tem a pré-prévia, a prévia e o quadro. E então, quando o cara perdia e tal, nesse momento o cara pensava, pô, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô no Brasil lá, tranquilão, sabe? Faço minha faculdade, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, as vitórias te dão muita gasolina, né? Muita, né? Quando o cara ganha, e a gente teve, não é sorte entre aspas, porque sorte existe, mas é minúscula, né? A Uhum. gente, no nosso primeiro torneio, a gente fez quadro principal. A gente ganhou 5 jogos e entrou no quadro principal. Então, cara, quando a gente entrou no quadro principal, eu senti aquela adrenalina. Joguei a primeira vez na quadra central no meu primeiro torneio junto com o Lucas. Pô, fiquei muito feliz. Daí, nossa. Então, essa sensação Já te deu o gás a move, mais que sabe? precisava, né? Te move. Mas é aquilo, o ano foi longo. Foi um ano inteiro. Uhum. E aí era aquilo, ganhava, perdia por sorte, que eu volto a repetir, a gente trabalhava muito, a gente treinava muito, jogava muito jogo, viajava pra caceta. A gente fez um ano muito bom. Então, os resultados positivos sobrepassaram os negativos. Então, foi um ano ótimo para nós. E, Aí foi a gasolina para continuar morando aqui, né? não, cara, uma coisa que a gente tem dito bastante isso, e com quase todos os entrevistados a gente já comentou, que é das questões do. Como é que é a palavra? Agora me fugiu. Das questões financeiras do Brasil para apostar, não é apostar, É? para Incentivar? alavancar o nível do esporte. Pode Também pode ser, ser pode ser. incentivar, porque a gente Sim. vê na Europa, qualquer esporte é muito fácil de ficar grande, de ser bom. Pega um jogador de futebol mediano, bota ele para jogar na Europa, ele volta muito bom. E Mas é que, o. cara, eu acho que entra na questão de volume de criança, sobretudo, jogando, entendeu? Aí que tá a charada, sabe? O Brasil revela jogador todo ano e revela pouco até que poderia, porque, queira ou não, o investimento da base no Brasil no futebol é forte, sabe? Todos os clubes grandes têm bases de jogadores que são fortes. Então, quando tu tem uma base gigante, tu começa a funilar e no final sempre vai sair cara bom, entendeu? Isso acontece aqui na Europa, por exemplo, com o pádel, acontece no tênis, no mundo inteiro quase. Uhum. E nos esportes grandes realmente acontece MMA, pádel, se Deus quiser, vai acontecer, tênis, futebol. Esses esportes têm uma base de jogadores jogando muito grande. Então, as crianças, o cara já sabe que vai vir, porque é tanta gente jogando que afunila, funila, funila, sai gente boa. Gente que migra de outros esportes, por exemplo, pádel. Tem gente migrando do tênis. Ainda é pouco. Se acontecer de mais gente migrar, vai subir mais ainda o nível. Então, é difícil competir com isso, sabe?
Sem falar de metodologia, etc., profissionalismo que aqui talvez levem mais a sério, sabe? Essa é uma questão até que a gente já conversou com o professor Depadel aqui de Santa Maria, quando a gente queria tocar no assunto de vários esportes, né? A gente já falou com futebol americano, rugby, futevôlei, beach tênis, a gente quer falar sobre todos os esportes. A gente conversou com o Douglas Fernandes, que é professor Depadel aqui de Santa Maria, ele até comentou sobre essa questão, sobre esse profissionalismo que precisava melhorar muito no Brasil, que aí, tipo, ele falou do crescimento e tal, que para crescer mais e para ser consolidado de uma certa maneira, precisava ainda esse profissionalismo que faltava. E ainda, além disso, a gente conversou também com essas pessoas de outros esportes, e também eles falaram sobre essa questão da categoria de base, né? De quando o incentivo é lá desde criança, como acontece, sei lá, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, toda criança pratica um esporte, entendeu? Com E não certeza. não é o basquete, não é só basquete, futebol americano, é todos os esportes. E tu não Sim, vê esse incentivo no Brasil. Então, talvez sim. essa seja a chave para que o pádel, não só o pádel, mas como tantos outros esportes que tem essa pequena questão aí, se torne maior do que já é. Aqui, por exemplo, todas as cidades têm um polideportivo público, né? E é um polideportivo público bom, sabe? Tá em bom estado. As coisas estão novinhas, sabe? As coisas eles fazem a manutenção disso o ano todo, sabe? Então, e ali no polideportivo público, por exemplo, tem todos os esportes para fazer com treinadores, com professores. Tem pádel, tem tênis, tem natação, tem piscina pública para o cara ir lá, entendeu? E a partir disso tem aula, natação, tem tênis, pádel, futebol, e mais as privadas, né? O que é Uhum. particular daí, né? As escolas de treinamento desses esportes que é privado, né? E isso imagina que são todas as cidades. Então, quando tu pega essa escala, é uma escala muito grande de incentivo, né? Que começa pequenininho, entendeu? Começa pequeno. Mas quando Uhum. tu agranda e olha o panorama de cima, tu vê por números que é um volume grande de gente praticando esportes, né? E realmente É faz o a que diferença. falta um pouco no Brasil, né? No Brasil, no fim das contas, é mais particular, e particular muita gente não tem condições de bancar, e às vezes o particular é caro, ou às vezes quando o pessoal precisa cortar gasto, porque são países que oscilam um pouco mais, estão mais iminente a crises, o pessoal sempre acaba cortando a academia, ou o esporte, ou reduz o esporte para o filho, ou reduz o seu próprio esporte, então Sim. acaba não tendo tanta facilidade para isso, né? O que falta é que agora é o investimento. Eita, Ah, Demorou, demorou, demorou. Maurício. Isso com certeza, o maior investimento que vem no Brasil no esporte é sempre privado, né? Sempre Uhum. privado. Então, e o público é o pessoal das ONGs, o pessoal que cria aí para criança carente, para ajudar e É tal, social. mas é o que eu disse, por exemplo, as cidades não têm um polideportivo público com gente capacitada para treinar o pessoal e que seja pago. Porque aqui, por exemplo, é pago, aqui não é grátis, mas é um valor bem acessível, entendeu? É um É como se valor fosse quase um que valor simbólico, né? simbólico. É quase com um valor para manter, entendeu? Um valor simbólico. Então aí eu acho que é uma diferença grande. Bom, e Lucas, antes de falar mais focado assim nas tuas competições, como é que é a tua rotina de treinamentos? Porque a gente conversou com o pessoal dos outros esportes, e se a gente for falar do Brian, por exemplo, que é do rugby, cara, a rotina de treinamento dele é acordar CrossFit. Almoçou academia, dormiu, acordou outro dia, mesma coisa. Pra ti, Para mim, cara, é parecido com o dele, sinceramente. Só que a gente tá com um calendário cada vez mais apertado de torneios, né? Então, e a gente não tem como, a gente não é substituível, né? No caso, eu não posso substituir por alguém para jogar um torneio, entendeu? E eu ainda, no caso nós jogadores, a gente ainda não tem a opção de não jogar torneios, porque todos os nossos torneios somam para o ranking, né? sim, Por exemplo, no tênis, eles podem escolher em alguns torneios que eles não vão participar, já que eles têm mais torneios ainda, eles têm torneio praticamente todas as semanas. Então, eu treino todos os dias, academia e pádel, todos os dias, tá? Em semanas que eu não tenho torneio. Em semanas que eu tenho torneio, daí eu treino antes de viajar, né? Por exemplo, eu viajo na terça, segunda de manhã treino pádel e físico, terça-feira de manhã viajo. Ou treino e viajo.
Aí viaja e treina no lugar, entendeu? Vai aí em semanas normais, umas 3 horas e meia de treinamento, mais ou menos, entre pádel e físico, e em pré-temporada mais, né? Em pré-temporada a gente excede um pouco mais daí. É umas 5 horas por dia diárias aí de treinamento. É bastante coisa. E às vezes não todos os dias, né? Depende da planificação que tem que a equipe faz, no caso, né? Cara, assim, a gente vê pela diferença de porte físico, né? Porque eu, quando começou a estourar a pandemia, eu comecei a jogar tênis com meu pai, voltei depois de muitos anos de jogar tênis. A Aham. gente olhava assim, cara, dá pra jogar pádel. A gente já tá começando a, a acertar a bola de primeira, dá pra jogar pádel. E daí a gente tentou assim uma vez, cara, é difícil, é muito rápido, é um raciocínio assim demais. E não, pra ti, assim, além do treino na academia, tu tem alguma dieta preparada, alguma alimentação balanceada, equilibrada? Cara, tipo assim, a gente trabalha com o nosso corpo, entendeu? Eu dependo do meu corpo para render. Então, quantos mais cuidados eu tiver com o meu corpo, melhor vai ser o rendimento, entendeu? E mais tempo também eu vou poder tá jogando, porque o problema do atleta é a vida útil do atleta, na real, né? Sim, Em quadra profissional. A gente não tem muito tempo, a gente tem 20 anos de carreira, 25, os que começam cedo e vão e despontam um pouco mais de tempo, né? Mais idade jogando. Então, tem que cuidar ao máximo, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho nutricionista, tenho psicólogo, tenho meu preparador físico, tenho meu treinador de pádel, e isso para mim é comum. Quando eu cheguei, não. Quando eu cheguei, não era comum ter nada disso, entendeu? Tinha meu treinador, que era meu irmão, que a gente treinava, nutrição não fazia, psicólogo nem pensar, obviamente, porque o pessoal menospreza muito até, eu acho, o trabalho da psicologia, sinceramente sim. falando. Eu acho que todo mundo teria que trabalhar a parte psicológica, na real, não só atleta e não atleta, acho que todo mundo, o pessoal só trabalha quando tá ruim. Aí eu procuro, entendeu? E não é assim, entendeu? É um trabalho muito bom, um trabalho que ajuda demais, é fundamental para nós. E eu não tenho um fisioterapeuta meu, né? Óbvio, né? O padre eu acho que ainda não tá no tênis, a maioria dos jogadores que ganham mais grana já tem seu próprio fisioterapeuta, mas tem o meu centro de fisioterapia que eu vou lá, que eu frequento, que é um pessoal que é de 10. Então, tudo que eu posso fazer a meu alcance para manter meu corpo bem e que renda, eu tô aí, tô fazendo. E Sem deixar de pré-torneio, curtir. claro, né? E pré-torneio, Lucas, existe uma preparação maior ou ainda é a mesma de uma semana normal, assim? Não, cara, eu acho que a principal, talvez, diferença que tem de um profissional para os outros jogadores, assim, também é a constância, né? Eu não me preparo só para um torneio. Eu Uhum. tenho um calendário de 30 torneios agora esse ano, entendeu? Então, eu me preparo no começo do ano para 30 torneios, falando da parte física e da parte geral. O que afina um pouquinho mais é que a gente sabe o quadro antes, então a gente trabalha a parte estratégica do nosso próximo jogo, por exemplo. Isso sim, a gente entra em coisas mais específicas, entendeu? Cada jogo a gente joga contra uma dupla, cada dupla tem seus pontos fortes e fracos, e a gente tenta trabalhar em cima disso. Então, essa seria a preparação. A parte da preparação psicológica que também Uhum. tem, para chegar bem no jogo. Isso é muito pessoal de cada um. Mas já falando sobre pádel mesmo, dentro de quadra, é isso, a gente afina um pouco contra quem a gente vai jogar, tenta marcar jogos antes contra gente que tenha perfil de jogo parecido com o que a gente vai enfrentar. É mais ou menos todas as duplas rodam pela mesma coisa aí. A minha história no padel é um pouquinho diferente, Lucas. Eu sou de Livramento, né? E Livramento tem um. Não, acredito até que tu deva conhecer o Padel Mania, por exemplo, que é o do Sim, Luciano, conheço. lá em Livramento, que até fez 29 anos de clube agora há pouco. Mas, Aham, assim, eu comecei a jogar de brincadeira, porque vários sim. amigos meus jogavam, e aí vou levar um pouco mais a sério o esporte aqui, aí comecei a jogar mais, eu fiz aula com Paulinho Lau, eu acho que deve conhecer também,
que é um gurizão, que era de Livramento, ele tá jogando agora o Brasil Padel Tour. Ele é meu amigo, aí eu fiz aula com ele, aí eu falei, não, vou levar mais a sério. Eu entrei em 2 torneios, assim, eu tomei uma paulada, e aí deixei, e aí parei de jogar, né? Aqui em Santa Maria é bem difícil de marcar horário, porque É bem concorrido. é muito Tá com concorrido, bastante procura, que bom, é muita gente coisa jogando. boa. Aqui o Esquadra, que é um clube daqui, que é até onde o Douglas, ele é o professor, ele contou que tem lista de espera para fazer aula. E o que eles faziam? Eles tinham 4 quadras, e eles, até foi o que a gente falou, né? Fizeram Ctrl+C, Ctrl+V das quadras, agora são 8. Então, tipo, eles duplicaram a capacidade do clube, e o público continua igual. Então, é algo muito impressionante, assim, esse crescimento do esporte, não só em Santa Maria, mas no Rio Grande do Sul, A principalmente. nível, sim, pode agrandar a nível mundial, sinceramente falando. Porque no Brasil, obviamente, cresceu demais, está crescendo muito, mas tá crescendo por todo lado, entendeu? Então, a mesma coisa que está acontecendo em Santa Maria está acontecendo aqui na Europa, por exemplo. E eu te pergunto, Lucas, por que isso? Porque, assim, eu fiz uma reportagem há algum tempo atrás sobre o crescimento do pádel, e eu entrevistei algumas pessoas que tinham um contato diferente com o esporte. Um era jogador, outro era dono de clube, outro estava formando o clube agora, e todos eles me deram respostas diferentes. Um falou que, por exemplo, era porque era aberto no YouTube, todo mundo podia ver, outro me falou que era por causa da pandemia, e era um esporte sem contato. Então, por exemplo, quem não podia jogar futebol, quem não podia jogar aqueles esportes que foram proibidos durante a pandemia, foram para o pádel e acharam no pádel a solução. E aí eles foram me dando respostas diferentes, mas eu pergunto para ti, como atleta profissional, como jogador profissional de pádel, na tua opinião, por que se deve tanto esse crescimento do esporte, assim, a nível mundial? Vou te dar minha opinião, o que eu vejo, o que eu acho, né? É minha, né? É um esporte que foi muito popular aí no Sul, sobretudo Argentina, Brasil, nos anos 90 e 2000. Muito popular. Era um esporte que movia bastante gente. Então, os argentinos iam ali na fronteira jogar os torneios. Enfim, eram torneios que bombavam muito. Depois, a maioria desses jogadores profissionais passaram a morar na Espanha, né? E o pádel aí no Sul, aí no Brasil, a partir de 2006, 2007 começou a decair muito, por exemplo, e voltou a crescer em 2011, 12. A abertura do Padel Pro, por exemplo, que é o clube do meu irmão, com as quadras de vidro panorâmicas, eu acho que deu uma cara nova pro Brasil, porque até então não tinham quadras de vidro panorâmica com grama, igual se jogava na Espanha, que o pessoal via. Então, foi um ponto também para voltar a alavancar o pádel no Brasil. E falando a nível mundial, por exemplo, foi um esporte que sempre esteve aí, sempre teve em crescimento, sabe? Só que não era um esporte tão popular. Mas é um esporte que sempre teve ali, e aqui na Espanha sempre se falou de pádel, sempre. Desde que os melhores jogadores vieram para cá, de 2005, 2006, até antes, 2003, 2004, por aí. Não sei te dizer bem a data. É um esporte que aqui já era popular. E aí depois, por exemplo, com a entrada do World Padel Tour e com as transmissões, por exemplo, no YouTube, o que o cara comentou, obviamente quando o pessoal assiste mais o esporte profissional, dá mais vontade de jogar, acaba alcançando mais pessoas, né? E acaba alavancando o esporte um pouco mais. Então o profissionalismo dos circuitos, com o passar do tempo, vai ajudando no crescimento do esporte, né? E para completar, por exemplo, a parte da pandemia, eu não sei fora da Espanha, no Brasil, por exemplo, mas aqui na Europa realmente teve um boom muito grande depois da pandemia. Mas é um esporte que já era visado por muita gente, tá? Era um esporte que o pessoal já estava de olho, já vinha em bastante crescimento. Depois da pandemia pegou um boom grande, porque justamente por ser um dos poucos esportes que se liberou jogar. Então as quadras aqui pós-pandemia explodiram, cara. Cresceu demais. E no meio disso tudo teve muito investimento também de clubes, por exemplo, fora da Espanha, um esporte que é muito famoso aqui, mas em poucos lugares, não é um esporte popular a nível mundial. E eu acho que agora é um esporte que está se tornando popular em outros países. Então, por exemplo, Suécia é um país que cresce demais, Itália, França, agora o Oriente Médio estão fazendo muito clube, Dubai, Abu Dhabi, Catar, por exemplo, Kuwait, me comentaram que ali no Oriente Médio os caras estão enlouquecidos com o pádel.
E, cara, o porquê do pádel ter isso pra mim é porque é um esporte fácil de ser jogado, sinceramente, dos esportes de raquete. Ele é um dos mais fáceis do contato com a bola. Eu sou ruim mesmo. Olha, assim, é um esporte tecnicamente um pouco mais fácil a níveis iniciais, taticamente um pouco mais difícil, porque Não, tu joga com uma é pessoa do que, lado. sim, é que faltou fazer a aula, né? Não, ser bem É, sincero. isso é Qualidade, fundamental também. O cara, Ele só como o tinha cara vontade, começa, faltou tudo. como o cara começa no tênis, a gente tem uma noção de quadra totalmente diferente. Tu não sabe, tu não é desse ramo, Não né? jogo tênis. Não é É. desse ramo. Não, na boa faz muita diferença fazer aula. Muita mesmo. Faz diferença demais. Para tu ter uma pessoa do lado, então é um esporte que estrategicamente ele é um pouco mais difícil de ser jogado. Mas é um esporte que permite. Tá bem, hein? Eu me afoguei, fui brincar e jogaram a praga em mim, cara. Tá louco. E, cara, é um esporte que ele é acessível para praticar, então ele permite, desde criança até idoso, independente de peso, altura, sexo, por exemplo, tu pode jogar com a tua mulher, entendeu? Então é um esporte que atrai muito e ele é muito socializável. Tu joga com 4 pessoas, são 4 pessoas em quadra, e é um esporte que 4 pessoas, mais ou menos coordenadas, que tu explique as regras na primeira Já sai vez, inclusive. consegue jogar, consegue se divertir, entendeu? Consegue se divertir. E depois é um esporte que, no meu ponto de vista, é viciante, muito viciante, porque são muitas opções dentro de quadra. A bola bate no vidro, bate no outro, então cada vez que um cara iniciante ele joga, ele faz uma coisa diferente por jogo, entendeu? Cada hora que ele vai e joga, talvez ele faça uma bola diferente. E isso vicia, eu acho. Sinceramente, não me lembro de quando eu era iniciante no par, eu lembro muito pouco, porque faz muito tempo. Mas tenho lembranças boas, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um contra-parede. Eu lembro disso, entendeu? Uma coisa marcante para mim. Então eu sei que o cara que é iniciante e faz uma bola nova e aprende uma coisa nova, pô, vicia, tá ligado? O cara já quer jogar de novo no dia seguinte para tentar de novo fazer. E outra, cara, vai parecer ser meio banal, mas até o cara ver vídeo, assim, ver um TikTok, por exemplo, de um lance, como comigo. Não, parece que tu sabe fazer. Não, o cara pensa, deve ser muito massa fazer isso, cara. É que nem foi comigo no basquete, por exemplo. Eu nunca fui bom no basquete, ainda não Tu tá sou. te aventurando em tudo, né? Ainda não sou. Eu tô como é que é? Tô Experimentando. 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 Uma hora ele acha algo. E não mexer no futebol ainda desde pequeno Uhum. também. Mas o cara olha assim, ele fez uma jogada massa, eu quero tentar fazer, e daí isso no Padel, no TikTok, estourou demais também. O perfil do World Padel Tour, Sim, ele ficou muito grande durante a pandemia, tanto que sim. era só o que aparecia pra mim, cara. Eu curti um O vídeo pessoal assim, tava muito em casa apareceu. também, né? Sim, Tava cansado de assistir as mesmas coisas. Por isso que eu disse, a visibilidade do esporte ela é muito importante, né? Então, demais. quanto mais aparece, mais gente conhece o esporte, mais gente quer praticar, aparece as jogadas lá da gente fazendo coisa muito louca, o cara olha, caralho, que esporte é esse? Um negócio muito louco. E aí o pessoal se interessa, né? E obviamente o trabalho nas redes sociais de todo mundo foi importante para ajudar, né, na explosão do pádel, né? Cara, tu tocou nesse assunto da visibilidade, né? A gente ia deixar essa questão para o último, que era da transmissão para o Brasil. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Que a gente está falando aqui sobre a importância de mais pessoas verem o esporte, né? O quanto é importante, tipo, chegar para cada vez mais, para que essas pessoas tenham, tipo, um carinho pelo pádel e, tipo, queiram jogar, ou que o esporte cresça. E como é que tu vê isso? Porque agora tu não consegue ver mais todos os jogos, antes tu conseguia ver de graça no YouTube, tu entrava ali, aqui no Brasil começava 4, 5 horas da manhã, eu pelo menos acordava cedo para ver, e aí hoje tu não consegue ver mais a partir das oitavas, por exemplo. Sim. Então, essa questão da visibilidade é muito importante, mas hoje tem essa questão que essa visibilidade Cara, parou. é que assim, cara, em como todo, em todos os esportes vai acontecer o mesmo, que se tornem populares, né? Para os jogadores serem mais profissionais Uhum. e cada vez o esporte ser mais profissional tem que gerar mais grana, tem que ter mais dinheiro no meio, entendeu? Porque a gente precisa cobrar mais
e para a gente cobrar mais, quem organiza o torneio precisa pagar mais, então precisa gerar mais dinheiro, entendeu? Precisa conseguir mais patrocínio, o patrocínio te dá visibilidade e o principal grana, todo mundo sabe que vem, é da televisão, sabe? Então, tipo, o YouTube e tal, ok, mas pega quanto as emissoras pagam para os times de futebol nas transmissões, entendeu? Por ano, Uhum. sabe? É muito dinheiro, Parece que a sabe? principal fonte de renda dos times de futebol hoje é o dinheiro da Claro, televisão. e isso Sim. acontece em todos os esportes. A televisão, ela tem muita força, entendeu? Então, o que eu não sei bem de números, também não me informei exatamente o que aconteceu com as transmissões, não conversei com ninguém que negociou, por exemplo, mas o que pode estar acontecendo é que as emissoras de televisão, elas abriram um olho com o pádel, sabem que tem muita demanda pelo esporte para assistir e acabam crescendo o olho. E quando a televisão ela quer transmitir alguma coisa para o esporte, é a melhor coisa que tem, porque eles injetam muito dinheiro, né? Então, o que está acontecendo no pádel, eu acho que é isso, entendeu? Para a gente se tornar mais profissional e poder cobrar mais, a gente precisa ter mais patrocínio de fora nos torneios, né? Não só para nós, né? Mas também nos torneios e aparecer mais. E queira ou não, a televisão tem muita força. Então, quando a televisão chega e fala, pô, tô interessado em transmitir o pádel, cara, pago tanto, entendeu? E aí no YouTube tu não recebe, entendeu? O cara que organiza o torneio, que transmite no YouTube, recebe muito pouco dinheiro em comparado com a televisão. Então não tem como negar isso. E para expandir o pádel, qualquer esporte, na real, sempre vai acabar chegando nesse ponto, sabe? A não ser que chegue em algum acordo que seja economicamente viável e para transmitir na televisão pública, por exemplo, que apareça para todo mundo. Eu sei que o World Padel Tour nos primeiros anos ofereceu, eu acho, dinheiro para Gol Televisão, que era a televisão pública daqui, né? Os canais Para abertos. isso que é aberto para transmitir, mas à medida que o esporte cresce, é inevitável que aconteça isso. Em Uhum. todos os esportes vai acabar acontecendo MMA, tênis, cada MMA já torneio. acontece porque tem o canal Combate, né? Aí tu vê o Isso, tênis, tem a entendeu? Tênis TV, que todos os torneios passam ali. E aí, pra tu ver, tu precisa pagar a Tênis Tem TV. que pagar, claro, entendeu? Ou as emissoras de televisão compram os torneios para transmitir, entendeu? E isso Uhum. depois se reflete que a qualidade da transmissão é inegável, a premiação dos torneios é muito alta, muito alta. Os patrocínios que entram nos torneios, porque, queiram ou não, a visibilidade que te dá a televisão ela é gigantesca, entendeu? Os patrocínios que entram são maiores, então é um passo grande que um esporte dá e eu acho que o Padel está caminhando para chegar nesse patamar também. A gente torce para que alguma emissora do Brasil. Eu não me lembro, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa que quando teve o torneio aqui em São Paulo. Transmitiu na ESPN. Pois é, Eu eu acho tinha que o Premier Padel, por exemplo, está passando no na, Star na Star Plus. Mais, É isso. isso. E o World Padel Tour, eu acho que agora eles liberaram pelo aplicativo para transmissão. Pelo Mas menos aqui. aqui pro Brasil é até as oitavas. Depois das oitavas, tu não consegue ver mais. Aqui na Espanha eles liberaram para transmissão o World Padel Tour TV, eles liberaram a transmissão até a final. Eu acho que foram muita reclamação Mas ali eu nas já não redes posso te sociais dizer e tal. porque eu não sei que tipo de acordo eles Sim. têm, não sei que tipo de acordo eles têm com as emissoras, sabe? Eu não posso me meter aí. É o que eu acho que acontece, entendeu? Claro, claro, claro. E É o que eu Lucas, disse, não. agora falando sobre, aí uma curiosidade nossa mesmo que a gente estava conversando aqui, sobre as duplas, como é que funciona as duplas? Porque assim, quando eu comecei a acompanhar mais firme assim o pádel, eu me lembro que tu jogava com o Miguel Lamperti, que é argentino, né? E Uhum. aí, depois disso, tu voltou a jogar com o Campagnolo, depois tu trocou e agora tu joga com o Vitor Ruiz. E eu queria saber, a nossa curiosidade é como é que funciona essa troca, como é que tem o contato entre, Pô, entre tu velho, e outras pessoas, tipo, se é sem pelo mistério WhatsApp, nenhum. assim, vamos jogar junto e é isso daí. Sem mistério nenhum, velho. É igual vocês aí, quando se quiserem jogar torneio. É ligar pro cara que tu quer jogar e aí perguntar se ele quer jogar contigo e deu. Ah, Não cara, tem. é simples assim mesmo? Sim.
Tem marcas que pedem para te comunicar a marca, mas é que Hum, normalmente tu não faz isso sozinho, entendeu? uhum. Tu conversa com o teu, porque as duplas normalmente elas são fechadas por um projeto, entendeu? Tem jogadores e jogadores. Tem gente que fecha dupla cada torneio quer jogar com um, tem gente que a cada 3 torneios troca de parceiro, enfim. A maioria dos jogadores que são bem-sucedidos, no caso, a nível esportivo, fecham projetos de pelo menos um ano, entendeu? E tenta aguentar ali, fala com a tua equipe técnica, geralmente com a marca, se, por exemplo, tem alguém metido no meio da tua equipe técnica da marca, tu pode conversar com a tua marca, se não, tu só troca uma ideia com eles, enfim. Mas é isso, cara. Ver as opções que tem, ver qual o estilo de jogo encaixa contigo, vai lá, conversa com o cara, Vamos vê as jogar coisas junto. direitinho, acerta direitinho. É isso aí. Isso É aí. isso aí. Até porque eu até estava pensando antes, né, que é diferente, por exemplo, de uma contratação de um futebol, que tu tem que chegar, botar dinheiro no clube, falar com o jogador. O Não, pádel aqui não como é tem nada só, disso. o pádel é só duas pessoas jogando, claro que tem tipo, teu treinador, toda a tua equipe por trás, mas mesmo assim eu pensava que tinha até algo a mais assim para Não, nível, falando de grana, acontece, por exemplo, de jogadores de muita influência, por exemplo, de terem patrocínios, por exemplo, oferecer esses patrocínios também para dupla. Então, por exemplo, pô, quer jogar comigo? Se a gente jogar junto, existe a possibilidade de eu botar o camisa 10 na tua camiseta, entendeu? Uhum. sim. Então, É, acontece, mas não é comum. Acontece, mas a maioria é no boca a boca mesmo. mensagem de WhatsApp ali e tá tudo certo. E resolvemos. Mas, Lucas, agora aí sim, falando sobre o Premier Padel, que também é uma curiosidade nossa, tava comentando com o Felipe, né, como é que deve ser jogar em Roland Garros, como é que deve ser o sentimento de jogar em Roland Garros. O Felipe que é jogador de tênis, como ele comentou aqui, então, cara, e o Premier Padel ele surgiu e aí, como tu falou, esse boom assim impressionante, jogando em lugares que antes não jogavam. E qual é o sentimento? Para ti, não vou perguntar quais são as principais diferenças, porque que eu já li várias vezes em alguns lugares e várias pessoas disseram tipo o tratamento e tal. Então isso acho que a gente não precisa nem comentar. Mas como é que é para ti ver esse crescimento e chegar onde um dos principais palcos do tênis, né? Junto com o Wimbledon, acho que o Roland Garros é um dos principais Sim, palcos sim. de um esporte com raquete, e aí não era o tênis, era o pádel jogando ali. Cara, em janeiro se comentava dessa possibilidade e a real é que a gente achava que era mentira. Ninguém botava fé, porque é tocar o teto, entendeu? Tipo, tá ali só o Wimbledon pra cima de Roland Garros, por exemplo. A gente jogou em Roma, no Master 1000 de Roma, que é um lugar espetacular e muito irado. A gente jogou no lugar do 250 de tênis, que é o de Doha, que é um dos melhores torneios a nível logístico, assim. Os caras são impecáveis, é muito bom. E a gente jogou Roma, a gente jogou em Paris. O torneio de Madrid agora foi sensacional também. E, cara, a gente não é consciente da gente ter jogado ali em Roland Garros ainda, entendeu? É um, é um projeto que o Premier Padel tá apostando pelo Padel, né? Com o SI, que é o grupo do Qatar, junto com a FIP. E na real, o que eles conseguiram esse ano é um pouco inacreditável e é um projeto pro longo dos anos. A gente tava lá jogando e não era muito consciente do lugar que a gente estava, sinceramente, porque o torneio de tênis de Roland Garros é histórico e a gente estava lá jogando no mesmo lugar que os caras, velho, usando o mesmo vestuário que os caras usam, as mesmas instalações, tudo. Então, pô, é emocionante, velho. Quando eu cheguei lá, vi a quadra central, pô, quase desmaiei. Muito louco, velho. É que nem um fã de futebol entrar no Bernabéu aqui, entendeu? E É, jogar lá. eu já ia falar que, tipo, quando eu entrei no Maracanã, eu comecei a chorar, e deve Pô, ser imagina quase... tu entrar no Bernabéu, entendeu, cara? É, Sei lá se tu gosta do Real Madrid ou não, no Camp Nou, não sei, é, entendeu? Do PSG, não sei, cara. É tocar o teto, meu, muito louco. É sensação indescritível. Imagino, com certeza.
Pra gente, assim, que olha, só de olhar um Roland Garros já é muito diferente. É muito diferente de jogar. Imagina jogar, cara, imagina estar ali dentro. Deve ser Não, o cara, absurdo. meu Deus. Sensação é histórica, velho. É sentimento único. Único. E, Lucas, cara, a gente introduziu agora pode ser um bloco novo É um no bloco Camisa novo, 10, que não sei se tu já acompanhou o Desimpedidos, que é um canal de futebol, eles têm o já ou jamais, que ele faz uma pergunta e o cara responde já ou jamais. É Tá. Perguntinhas rápidas, assim, com uma respostinha curta, um jogadorzinho. Vamos lá. Primeira pergunta é: qual foi teu melhor companheiro que já jogou? Isso é difícil, velho. Pô, isso é muito difícil. É pra pegar o entrevistado Pá, eu no acho que o prevenido. mais. Lampert. Lampert. fenômeno. A segunda é o melhor cara que já jogou contra, teu melhor adversário. É o que mais jogava. É. Mais impressionante. Uhum. LeBron. Ele é então. muito impressionante assim mesmo, porque, É. cara, pela TV é um negócio surreal e Tipo, eu tô ao vivo. falando, a diferença pros outros é pequena, sabe? Tipo assim, Uhum. eu vou falar porque eu só posso dar uma, entendeu? Sim. Se fosse 2, Galã. Sânio, Bela, o próprio Pablito. É muito difícil dar um, por isso que dar um é ruim, mas LeBron hoje por hoje ele é impressionante. O jogo mais épico da tua carreira. Jogo mais épico da carreira. Cara, eu acho que não foi nem no World do Tour profissional. Acho que foi um jogo que eu ganhei com o Lucas na Itália, que era a final do campeonato italiano por equipes que a gente joga em 2019. E a gente jogou contra o Miguel e o Lúcio. E a gente estava perdendo de 7 contra, 3-0 para eles. E a gente levantou e eles sacaram 6-3 no tie-break do segundo set. Ou seja, tiveram 3 match point. Sim. E a gente levantou o jogo e ganhou e a gente foi campeão. Esse jogo foi épico. Jogador que ainda quer jogar do lado. Jogador que eu ainda quero jogar do lado. LeBron. Não, eu acho o Tap é muito bom. E muito bom companheiro também. O Tap é um guri novo ainda, né? Então tem muito tempo pela frente. De Tap repente, eu uma acho ele animal. ligaçãozinha. De repente uma mensagem no WhatsApp ali, vamos jogar junto. Acho ele um animal. Ele é muito impressionante mesmo. Cara, eu acho que é um bom bloco. É um bom bloco mesmo. E Lucas, agora sim, para chegando mais à parte final, te perguntar quais são os teus principais objetivos ainda na tua carreira, que tu ainda, como eu falei do TAP, tu ainda é um guri novo também, então tem muito tempo pela frente de pádel. Quais são os teus principais objetivos daqui para frente? Pô, cara, eu, por exemplo, ano passado eu tive um ano muito ruim. E meu objetivo esse ano era voltar para onde eu estava no começo do ano, por exemplo, e eu consegui alcançar. E eu acho que o nosso primeiro objetivo, quem tá fora das 8 primeiras duplas, é chegar ali pertinho das 8 primeiras e entrar dentro das 8 primeiras. É o primeiro que a gente tem. E Esse é o principal, depois, então. e depois das 4 primeiras, e aí tentar chegar até o número 1. Mas o primeiro objetivo que todos os jogadores têm é chegar ali na dupla 8. Porque aí o quadro te ajuda muito, entendeu? Isso É uma até mudança grande. é uma das coisas desse sorteio que eu vi, eu sigo tanto tu como o Campanholo no Twitter, e eu já vi o Campanholo reclamando desse negócio do sorteio, Sim. porque acaba que as duplas abaixo dos 8 primeiros ali acabam pegando adversários bem mais ranqueados, Bem mais melhores difícil. ranqueados Bem mais no difícil. começo. Então, Pô, isso. Pergunta. Não, como é que é isso? Tipo, na parte do sorteio ali, será que, tipo, jogar com eles de novo? Como é que é isso? O sorteio, tu diz? Uhum. O sorteio, em teoria, ele é feito por computador, né? Eu acho que, em teoria, né? Eu nunca presenciei um. Em teoria. Mas eles deixam os jogadores presenciar o sorteio, se tu quiser, né? Só tu tentar em contato com eles, tu vai lá o dia e a hora do sorteio e tá lá. Mas, pelo que me comentaram, eles dão um número para cada dupla. Números diferentes, entendeu? Tipo, tu é a dupla 1 do ranking, mas tu pega o número 18 e a dupla 2 pega o número 10 e depois eles sorteiam aí os números e cai com quem cai. Mas é verdade que tem muito cruzamento igual, né, cara? Isso é uma cagada.
Por isso, Acontece muito de ter vários quadros bem parecidos, assim, dos mesmos cruzamentos, e às vezes tu nem jogar contra a mesma pessoa. eu De acho tu que não foi jogar contra dupla diferente, por exemplo, aham. durante um ano todo, entendeu? Eu acho que foi essa reclamação dele, Mas que sim, era sim, sim, ele pegou uns umas quadros bem 2, ruins, 3 cara. vezes mais, A gente, tipo, ano passado, eu com o Lucas, ano passado, a gente teve um ano bem ruim e a gente pegou quadros muito ruins. São quadros bem difíceis que tu não tem o que fazer, tá ligado? Joga contra a dupla 2 na primeira rodada, entendeu? Tipo, uhum, no Master, por exemplo, tem poucos torneios no ano. uhum. E Bom, tava falando só voltando, meus objetivos esportivos seria isso que eu aham. comentei com vocês e eu acho que sempre desfrutar, cara, do esporte. Eu acho que é um objetivo, espero que eu siga gostando do que eu faço. Acontece muito de jogadores em algum momento se queimarem da cabeça por causa da exigência, né, que é muito alta e acabar não desfrutando mais do que faz, né, do trabalho, entre aspas. Então, eu espero que eu possa continuar muito tempo desfrutando do meu trabalho, aproveitando esse bom que o padre tá dando, ter uma vida melhor ainda e desfrutar do esporte que está em crescimento, né? Cara, muito obrigado pela tua participação aqui. Antes de fazer o encerramento, a gente vai te agradecer. A gente sabe que é difícil conseguir um espacinho na agenda aí de um jogador profissional, então a gente te agradece mesmo pela tua participação. Então, e passou muito conhecimento pra gente aqui. Espero que quando a gente for pra Espanha, a gente consiga jogar junto. Só avisar que a gente marca. Aí o Felipe vai conseguir jogar um pouquinho melhor. Eu vou ter uma dupla de verdade agora, que meu pai não tava dando. Mas é isso Temos que daí, Lucas. marcar esse desafio aí. Né, tem que ser, se puder ser no Brasil, acho que talvez seja um pouquinho melhor para nós, Pô, assim. esse ano eu não sei se eu vou pro Brasil, mas acho que no ano que vem eu vou. Tá, olha aí, tá. Não, e Rio Grande do Sul é pertinho tudo, então é tranquilo. Certo. Mas é isso daí, Lucas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Gente, Lucas. valeu. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem sobre padre, sobre qualquer coisa, tem meu Instagram para o pessoal perguntar. Sintam-se à Pode vontade falar para me aí, pode falar escrever. com a Instagram. L Bergamini com 2 i's no final, ou Lucas Bergamini. Acredito que apareça aí pro pessoal. E só me inscrever lá, quem quiser, quem tiver dúvida, quem quiser começar a jogar, quem quiser indicação de clube, indicação de onde jogar, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Agradeço aí. Espero que tenham gostado. Muito sucesso pro canal de vocês, a rádio. Obrigado. Obrigado. Espero que tenham muito sucesso e continue muitos êxitos. Muito obrigado, mano. E este foi mais um Camisa 10, o programa de entrevistas que traz personalidades do esporte que antes era só daqui de Santa Maria, agora é esporte Agora mundial. internacional. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os nossos craques, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.